Franklin Roosevelt, ele eternizou no Congresso americano um discurso com as seguintes palavras, onde ele diz o seguinte, que todas as nações, todas as pessoas, para terem uma vida digna, elas precisariam ter asseguradas as 4 liberdades essenciais para as relações humanas. E as 4 liberdades que ele destaca são a liberdade de expressão, e ele usa a seguinte expressão, aqui e em todo lugar. Nós precisamos de ter assegurada a liberdade de expressão aqui e em todo lugar. A segunda liberdade que ele destaca, nós precisamos da liberdade de culto aqui e em todo lugar, onde as pessoas possam adorar o seu Deus sem serem incomodadas, sem serem proibidas. A terceira liberdade, nós precisamos ter assegurada a liberdade de querer, a vontade, o desejo. Esta liberdade é fundamental também, aqui e em todo lugar. E a última liberdade que ele destaca entre as 4 é a liberdade do medo, ou seja, a liberdade de você ser livre do medo, não sofrer com o medo, aqui e em todo lugar. Infelizmente, a gente vive num mundo sob ameaça. A gente vive num mundo onde cansamos de assistir o abuso e a impossibilidade destas liberdades tão necessárias para a vida humana. Se nós pegarmos o grupo de cristãos, dos mais de 2 bilhões de cristãos no mundo hoje, é alguma coisa em torno de 2 bilhões e 200 a 2 bilhões e 400 milhões de cristãos, 75% sofrem perseguição. É um número chocante. É que aqui no Ocidente nós não sentimos na pele a força e a agressividade dessa perseguição. Mas 75%, quais são as fontes do que eu estou falando para você? Tanto agências católicas quanto agências protestantes e evangélicas, além de alguns veículos independentes da mídia secular que denunciam esta perseguição. Porém, essa perseguição é denunciada num nível extremamente discreto e baixo. Nós, os cristãos, somos, sem dúvida, o grupo mais perseguido das últimas décadas no mundo inteiro. É algo assim assustador. Ou seja, o medo, a liberdade de não sentir medo é algo que afronta os cristãos em todos os cantos do planeta. Mas não se iluda, se no Oriente nós temos um grande grupo de cristãos que são perseguidos, não fique muito acomodado achando que aqui no Ocidente nós não somos, porque a perseguição que sofremos aqui é uma perseguição um tanto quanto diferente e é uma perseguição velada, uma perseguição disfarçada que muitas vezes a gente não compreende nem interpreta como perseguição. Mas é a perseguição emocional, psicológica, a perseguição conceitual que nós sofremos diariamente e nem nos damos conta, pelo menos a maioria dos cristãos. Isaías 2, versículo 4, tem ali um texto profético muito bonito, um texto inclusive usado pela ONU. É um texto que diz que haverá um tempo quando as nações terão as suas espadas transformadas em arado. Existem exemplos muito poéticos e muito bonitos nos dias de hoje para que a gente possa se inspirar.
lendo o livro Perseguidos, o ataque global aos cristãos, é o subtítulo do livro, eu encontrei ali um testemunho super bonito que me tocou demais. Em Myanmar fica no nordeste da China, ali na Ásia. Missionários estavam numa floresta e eles estão caminhando pela floresta e eles ouvem ao longe o som de um sino. E aquilo chamou a atenção deles. Eles ficaram assim muito impressionados. Caramba, um sino na floresta. E eles foram perseguindo com o ouvido de onde vinha o som. E à medida que caminhavam, o som ia ficando mais forte. Até que eles chegaram. E eles se emocionaram, choraram, quando eles encontram no meio da floresta uma igrejinha, e tem a igrejinha não no sentido pejorativo, mas no sentido carinhoso, uma igrejinha pequenininha, com alguns adoradores de Cristo celebrando a Cristo e adorando a Cristo, e no alto dessa igrejinha um sino, e um sino que badalava super assim bonito e emocionante para eles. E aí eles se aproximaram, fizeram amizade, se apresentaram e falaram com o pastor daquela pequena comunidade na floresta e perguntou sobre o sino, por que um sino ali no meio da floresta? E a explicação do pastor é super bonita. Aquela comunidade foi covardemente atacada por uma bomba vinda de Myanmar. E essa bomba, ficaram alguns sobreviventes, eles pegaram a bomba e com as partes de metal da bomba, eles construíram um sino. Ou seja, o objeto da agressão deles se tornou um objeto de celebração, de adoração, de gratidão a Cristo. A gente vive nesse mundo. A gente vive num mundo onde nós sofremos ataques covardes. O que é covardia? A covardia, essencialmente, é o ataque aos mais fracos, ou seja, pessoas vulneráveis que não têm como se defender do ataque. Isso é covardia. A gente usa essa expressão, né? Caramba, foi muita covardia o que fizeram com aquela pessoa. Foi covarde demais o comportamento que tiveram com aquela família. Foi covardia demais o que fizeram com aquela empresa. Percebe? Então, covardia é uma palavra que está no nosso vocabulário, é um sentimento que traz indignação, é um sentimento que a gente não se dá bem com ele, é um sentimento e uma atitude que a maioria de nós já foi vítima de covardia e, infelizmente, pode ser que em determinados ciclos e períodos da nossa vida, nós mesmos possamos ter agido com covardia em relação a outras pessoas. Mas isto certamente, se aconteceu com você, se aconteceu comigo, fez com que a gente não se sentisse bem. Isso não gera gratidão no coração, gera arrependimento, gera frustração, gera vergonha, porque nós não queremos ser covardes e não queremos que as pessoas nos tratem com covardia. Sofremos ataques covardes. E como é que a gente enfrenta ataques covardes na nossa vida e no nosso dia a dia? Existe uma promessa para que a gente possa vencer toda a covardia que é praticada contra nós? Eu vou ler um texto para você e a gente vai ver que sim, existe. Esse texto está aqui em Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8 até o final. Eu vou ler para você em nome de Jesus e já comentando ele para a gente se situar no contexto. Ele diz assim: E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: Escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com a vara de Deus na minha mão.
Então vamos lá, primeira coisa. Quem que é Amaleque? Amaleque, ele era neto de Esaú. Ele era filho de um dos filhos de Esaú. Amaleque é o cara que dá origem aos amalequitas. Os amalequitas na Bíblia, eles só são vistos e relatados como inimigos ferrenhos do povo de Deus e inimigos covardes, com práticas covardes na guerra e no combate. A gente vai ver isso. Esses caras, esse encontro aqui em Refidim é o primeiro encontro deles, é o primeiro momento de batalha do povo de Deus contra os amalequitas. A ordem de Deus, você também vai ver isso nessa leitura, era para que os amalequitas fossem extirpados da face da terra. E essa ordem, ela vem para o povo de Deus. Só que a gente vai ver em Números que o povo de Deus no deserto se rebela contra a vontade de Deus e contra a liderança de Moisés. Por isso, Deus os entrega para uma derrota humilhante contra os amalequitas. Mais tarde, Saul recebe a ordem, o rei Saul, para aniquilar de vez os amalequitas. Não era para pegar despojo de guerra, não era para trazer prêmio de volta, era para acabar com tudo e todos, não era para sobrar ninguém. Saul vai e Deus garante, eu vou dar vitória. E realmente o exército de Saul obtém vitória, mas Saul ele não obedece a Deus. Ele pega os despojos de guerra, pega os gados, preserva o rei Agag, faz tudo isso. Depois ele é repreendido por Samuel, e Samuel vai lá e mata o rei Agag. Mais tarde, o rei Davi também tem uma guerra contra os amalequitas, e aí o rei Davi tem uma vitória acachapante. Ele faz o que Saul não fez. Ele praticamente 100%, ele acaba com os caras. E praticamente o que sobra não é por omissão. O que deu para Davi fazer, ele fez, mas ele fez um trabalho perfeito. E aí, em 1 Crônicas, capítulo 4, no último versículo, e ali a época do rei Ezequias, a gente vai ver que o restante dos amalequitas no Monte Seir foram eliminados da face da terra. Ou seja, a vontade de Deus se cumpriu. Então você tem aqui Amaleque, você já entendeu quem ele é. E aqui tem uma batalha em Refidim. O que está acontecendo? O povo de Deus acabou de sair do Egito. Esse povo sai do Egito, está saindo para a sua liberdade, depois de 400 anos de escravidão no Egito. Esse povo agora liderado por Moisés, está caminhando no deserto, nem teve ainda o evento do Sinai, não teve ainda a entrega das tábuas, dos 10 mandamentos. Esses caras estão saindo e agora vem uma batalha contra os amalequitas. E é aqui que Moisés chama Josué, importante para você saber também, Josué é apresentado nesse texto sem nenhuma cerimônia, não tem nenhuma explicação, é a primeira vez que ele aparece. Mas você já vai entender que ele é um capitão, ele é um homem de guerra, ele é um soldado, ele é um valente, e esse cara não sabe, mas ele já está sendo preparado para a posse da terra, para Canaã, para a conquista daquelas terras, e para a derrota de todos aqueles povos que guerreavam contra o povo de Deus. Isso é muito legal e você já devia começar a prestar atenção no que eu estou te falando. Você e eu, nós podemos neste tempo, sem sabermos, estarmos sendo preparados para batalhas futuras. Deus pode estar nos dando neste tempo, nesta pandemia, neste isolamento, habilidades psicológicas, emocionais, habilidades que a gente nem imagina para que elas servirão. Mas Deus não dá ponto sem nó, e Deus ele não perde tempo. Deus, enquanto ele nos prepara para o amanhã, ele já nos usa hoje no presente. E é isso que estava acontecendo com Josué aqui. Verso 3. Então Josué fez como Moisés lhe disse e lutou contra Amaleque, e Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Cume do outeiro, para ficar uma expressão mais legal para a gente, é o alto do monte. Okay? Eles subiram no alto de uma montanha e de lá eles tinham uma visão panorâmica da batalha.
E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, e quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela, e Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado, e suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Entendeu o que aconteceu? Moisés, Arão e Hur estão no alto do monte, e ele ergue a mão em intercessão, e o texto fala que a mão dele estava pesada. Moisés aqui está com mais de 80 anos, ele já está na fase da sua velhice, ele não tem vigor físico para ir para o campo de batalha. Quem vai liderar os soldados, quem vai para a batalha é Josué, mas Moisés está no alto do monte com dois dos seus principais conselheiros, Arão e Hur. E Arão e Hur, percebendo que quando Moisés está com a mão erguida intercedendo, Josué prevalece, Josué está ganhando a batalha, mas quando ele abaixa a mão porque a mão está cansada, Josué começa a perder a batalha e os amalequitas começam a prevalecer no campo de batalha. Percebendo isso, os dois arrastam uma pedra, colocam como se fosse um banquinho, assentam Moisés se assenta, e um de um lado, outro do outro, sustentam as mãos de Moisés, porque ele sozinho não conseguiria, e ali ele fica até o pôr do sol, é um dia inteiro nessa posição. E o texto diz que Josué, depois de um dia de batalha, ele prevaleceu com seu exército contra os amalequitas. Agora olha como o texto fecha. Versículo 14, 15 e 16. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi, porque disse: porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Você percebe o que está acontecendo aqui? Deus manda que Josué escreva num memorial. A ideia de escrever é: eu quero que os povos, durante todas as gerações, saibam que neste dia os amalequitas foram derrotados pelo povo de Deus neste local. E aí Moisés constrói um altar, é um altar que tem o símbolo de gratidão, não é um altar para idolatria, para adoração, nada disso, é um monumento de gratidão por aquela história, por aquele instante. E o verso 16 diz: porque o Senhor prometeu que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Por que essa sentença? Por que essa promessa? Para você entender já, a explicação está aqui em Deuteronômio 25. Eu vou ler para você. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser ler, aí você vai entender os versículos 17, 18 e 19. Olha o que diz: lembra-te do que Amaleque te fez pelo caminho, quando saístes do Egito, como ele te encontrou pelo caminho, e feriu os que iam na retaguarda e todos os que eram fracos atrás de ti, quando estavas cansado e enfraquecido, e ele não temeu a Deus. Até aqui. A explicação de Deuteronômio, ela traz luz para a gente, porque o texto de Êxodo não dá essa explicação. A indignação, a revolta, a ira, o nojo de Deus dos amalequitas foi por conta da covardia. A estratégia dos amalequitas qual foi? Você tem ali 2 milhões de pessoas, em média, saindo pelo deserto. Os caras estão cansados, os caras estão fragilizados.
Não bastasse isso, os amalequitas não atacaram os soldados de Israel. Eles foram lá atrás, na retaguarda, para pegar os mais fragilizados, os mais cansados, mulheres, crianças, os indefesos. Percebe? Ou seja, os vulneráveis. E eles atacam sem dó nem piedade. E é aí que Deus fala com Moisés, Moisés fala com Josué e fala: nós vamos batalhar contra estes caras. E ganham a batalha em Refidim. Mas antes, os amalequitas fizeram todo esse estrago nos mais fracos, nos vulneráveis, nos fragilizados, nos que não tinham a menor condição de luta, de batalha. Ou seja, uma batalha absolutamente desigual e covarde. Foi desse jeito. Nós também temos os nossos amalequitas. A ideia, quando Deus fala para Moisés escrever num livro, um memorial, para que a gente não se esquecesse que nós também temos inimigos que nos atacam covardemente, inimigos que ficam à espreita, inimigos que não respeitam as regras do jogo, inimigos que não têm ética, inimigos que não têm dó, não têm pena. Se eles puderem esmagar, detonar a tua casa, a tua família, o teu filhinho, o teu recém-nascido, ele vai fazer isso. Ele não tem pudor, ele não tem moral. Portanto, esse texto, a preocupação de Deus, o cuidado de Deus, o conselho de Deus para que isso fosse lembrado, tem a ver com esse tipo de inimigo que a gente enfrenta até os nossos dias. E eu e você temos enfrentado também amalequitas. Bom, qual a lição? Como é que esse povo venceu os amalequitas? Pelo menos duas coisas eu quero destacar para você. A primeira coisa, eles venceram com o senso de equipe. Você encontra ali Moisés, você encontra Arão, Hur e Josué. Cada um nessa narrativa tem uma função. Josué lidera o povo no campo de batalha. Lidera os soldados no campo de batalha. Josué é o estrategista. Josué, ele tem todas as técnicas da guerra e do combate. Mas Josué sozinho não dá conta. Moisés, mesmo com mais de 80 anos, ele não pode ir para o campo de batalha, mas ele pode ir para o cume do outeiro, ele pode ir para o alto do monte e ele pode interceder. Mas Moisés não tem forças físicas por conta da sua idade para ficar o dia inteiro com as mãos erguidas. Portanto, Arão e Hur, os caras que vão sustentar os braços de Moisés e vão auxiliá-lo e vão ajudá-lo nesse momento de intercessão e combate. O que eu vejo em toda essa cena? Eu vejo um time. Eu, pastor Ed, eu gosto de usar essa palavra com a família IAP do Parque. Nós precisamos formar um time. Um time, todos jogam, cada um na sua posição, para que o time vença. E não importa se nesse momento eu estou no campo de batalha, ou se eu sou banco de reserva, ou se eu estou no departamento médico do time. O fato é que aquele do departamento médico precisa de fisioterapia, precisa de disciplina, de treinamento, de boa alimentação para se recuperar, porque em algum momento alguém que está no campo de batalha sofre uma contusão, sofre uma agressão e vai precisar de cuidados e a troca vai ser feita. Nós precisamos de um time. Dentro de um time verdadeiro, onde um joga pelo outro, você não vê competição, você vê cooperação. O pessoal ali, o time de Moisés, naquele dia teve cooperação, cada um na sua função. Um não é melhor que o outro, um não é mais importante que o outro, mas um depende do outro e na sua posição faz o seu melhor para vencer um inimigo comum.
Então essa é a primeira coisa. A primeira lição que essa passagem deixa para mim e para você, para que a gente vença ataques covardes, é que a gente tenha um time e trabalhe como time, cooperando uns com os outros. A segunda lição que a gente enxerga nesse texto, e é muito clara, nunca pode faltar num time a intercessão. Intercessão constante. E o gesto de Moisés orando no cume do monte, juntamente com Arão e Hur, me lembra demais o texto de Paulo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, versículo 8. Eu quero, em todos os lugares, que os homens orem, levantando mãos santas, sem ira, nem divisão, nem contenda, nem dúvidas. Isso aconteceu lá em Refidim. Por que Paulo pede isso? Porque na oração, sem ira, sem divisão, sem contenda, existe unidade, existe unção, existe poder. Se dois de vós concordarem acerca de alguma coisa na terra e dobrarem os joelhos e pedirem uma bênção, isto será feito pelo vosso Pai que está nos céus. Então pensa bem, onde é que está o teu time hoje? Onde é que está o teu time para enfrentar ataques covardes hoje? Onde que está o teu time para enfrentar os amalequitas, esses inimigos covardes, sem ética e que não respeitam regras e que nos atacam sem qualquer constrangimento, sem qualquer tipo de pudor? Onde está o teu time? Hoje, nesta pandemia e nesse isolamento, o teu time é a tua família, está na tua casa. Basicamente, para a esmagadora maioria, com exceção daqueles ou que estão sozinhos, ou que estão viajando, ou que estão trabalhando, porque por conta do seu trabalho, por conta do seu chamado, da sua vocação, mesmo na pandemia precisam sair, a esmagadora maioria está dentro de casa. E esse é o teu time. Vocês precisam trabalhar com cooperação e com intercessão, uns orando pelos outros. Como Moisés, na tua casa precisa ter um sacerdote. Ou o sacerdote é o pai, ou o sacerdote é a sacerdotisa, é a mãe, porque lá não tem pai. Ou o sacerdote é o único crente da casa, de repente é você, filho, porque os pais não são. Mas precisa ter a intercessão e crer que Deus está ouvindo, crer que Deus está ouvindo o nosso clamor e a nossa oração, e Ele é poderoso para aniquilar os amalequitas covardes que nos atacam. Bom, dito isso, eu quero destacar para você, pelo menos, 2 amalequitas atuais que nos atacam. Se o meu time está na minha casa, eu também não posso negar o fato de que nessa pandemia, neste isolamento que já vai para 80, 90 dias, todos nós estamos emocionalmente fragilizados. Todos nós estamos psicologicamente fragilizados e muitas vezes indefesos. Esse é um momento que o inimigo das nossas almas, com seus amalequitas nojentos, cruéis e que não respeitam regras, este é o momento onde ele nos ataca. Porque o inimigo, ele não tem dó. Se você estiver sangrando na costela, não importa, esse é o lugar onde ele vai te esmurrar. Ele não vai ficar com dozinha. Ali está em carne viva, ali está sangrando, é ali que ele vai bater em você. Portanto, preste atenção. 2 destaques. Primeiro, ele ataca crianças. Ele ataca crianças. Eu fui pesquisar ontem, enquanto preparava essa reflexão, o número de abuso infantil nessa pandemia cresceu. Em 2019, no Brasil, nós tivemos mais de 17 mil casos de abuso infantil, 17 mil casos denunciados, porque o número deve ser exponencialmente maior. Porque as famílias têm vergonha, porque as crianças não falam, então o número deve ser maior.
A idade que as crianças começam a ser abusadas é entre 5 e 6 anos, algumas antes, outras depois. Eu li o caso de uma menina em Cuiabá que ela começou a ser abusada aos 5 anos de idade e foi abusada durante 11 anos, até ela ter coragem de falar para alguém. E a coragem dela não foi de falar para a família dela, para parentes dela. A coragem dela foi porque ela fez amizade com uma família que não tinha nada a ver de laço de sangue com a família original dela, e nesta família, não aguentando mais carregar aquele peso, ela falou, e aí essa família entendeu que precisava contar para a mãe e contar para o pai, para que a garota pudesse ser livre do seu abusador. O problema é que estas crianças, quando começam a ser abusadas, a atitude da maioria delas, elas não falam, elas não contam a verdade. Por que elas não contam? Por causa basicamente de 3 coisas: ameaça, elas têm medo e elas têm todo um estado depressivo. Então elas são ameaçadas, elas têm medo e isso causa depressão. A combinação dessas 3 coisas é explosiva, porque muitas delas ou ficam com transtornos psíquicos e fobias para o resto da vida, ou muitas delas procuram suicídio. Isso acontece todo dia no nosso Brasil e a gente não fica sabendo, porque a mídia divulga esporadicamente. A mídia não está nem aí com perseguição de cristãos no mundo. Cristãos não interessam, cristãos não dão notícia, cristãos não dão ibope. Pode morrer, morreu mais um, não tem problema. Não tem problema nenhum. Aliás, eu diria para você que a pandemia do coronavírus só é divulgada porque incomodou os poderosos do mundo. Porque se fosse coronavírus só na África, não era notícia. Ok? Não seria notícia. A África sofre com enxame de gafanhotos e muita gente está morrendo, mas isso não é notícia. Entende? Então, crianças são vulneráveis, são fracas. Eu lembro quando eu fui pregar na nossa igreja em Ocuné, e eu estou ali em São Paulo, eu cheguei e uma diaconisa, se eu não me engano é Nilza, a diaconisa Nilza, ela me chama, eu estava lá atrás, quem conhece a igreja de Ocuné, eu estava lá, fui beber um café, uma água, alguma coisa assim, para variar eu cheguei meio atrasado, peguei um trânsito louco aqui na Bandeirantes, Marginal, até chegar lá, e a diaconisa Nilza me chama e fala: pastor, eu preciso falar com você. Eu falei: pois não, diaconisa. E aí ela me conta uma história assim que até hoje me emociona. Ela fala assim: pastor, há 15 anos atrás, o senhor estava pregando num congresso de mulheres, lá em, sei lá, Águas de Lindóia, alguma coisa assim. E o senhor estava pregando, o senhor pregou, eu assisti a sua mensagem, eu fui edificada, tudo certo. E à noite, no quarto do hotel, eu dormindo, uma voz falou comigo: ora pelo pastor Edmilson. E aí, ela fala que... Aí eu perguntei para ela, eu falei: como assim uma voz falou? A senhora sonhou? Ela falou: não, pastor, eu não conseguia dormir, eu estava no quarto e uma voz falou claramente: ora pelo pastor Edmilson. E ela disse que ela conversou com a voz e ela falou assim: como pelo pastor Edmilson? Ele aparentemente é um cara tão comprometido com o reino, prega o evangelho, por que orar por ele? Qual o perigo que ele está correndo? E a voz falou: não é por ele, você tem que orar pelos filhos do pastor Edmilson, pelo Mateus e pela Mariana, porque ele pode não cair, mas os filhos dele podem ser atingidos para atingir ele. Aí ela vira para mim e fala: pastor, desde aquele dia, todos os dias, eu oro pelo Mateus e pela Mariana nas minhas orações. E ela fala: como eles estão? E os dois estavam no templo. A gente foi a família toda naquele dia. Bom, aí ela me quebrou. E eu já fui para o púlpito chorando. Quem acompanha as transmissões sabe que é muito difícil eu chorar. Eu já fui para o púlpito tendo que me controlar emocionalmente.
eu abracei ela, eu agradeci, eu olhava para o Mateus e para a Mariana no banco, como pai, sabendo de tantas lutas, de tantos pecados e fraquezas que eles, como jovens, já tiveram e têm, como eu já tive e tenho, como todos nós temos. E eu fiquei pensando, caramba, além das minhas orações, das orações da Regina, a irmã Nilza, cara, essa diaconisa, está orando por eles, está clamando por eles. Os nossos filhos, cara, as nossas crianças são vulneráveis. Você viu o vídeo do Tiago agora há pouco sobre o Face App, todos os ataques que eles recebem. Veja, as nossas crianças, elas são alvos fáceis que nós, muitas vezes, pais, viabilizamos o ataque nelas e sobre elas com aqueles celulares, iPads, iPhones que a gente deixa na mão delas. Porque ali elas são atacadas e elas não têm a capacidade de defesa, elas não têm recurso psicológico para se defender. Então pense nisso, pense nas crianças da sua casa, pense na moçada da sua casa, pense nos seus sobrinhos e netos, pense nas crianças que são vizinhos aí onde você mora. Pense nisso. Os amalequitas de hoje atacam as nossas crianças covardemente. Qual outro ataque? Qual outro tipo de ataque? É o ataque aos distraídos. Sabe aquela expressão? Toma distraído. Eu coloquei a palavra distraído porque distraído abarca todas as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais. Todos nós, em algum momento do dia, da vida, do tempo, do ciclo que a gente esteja passando, nós baixamos a guarda, nós ficamos mais distraídos, a gente se distrai. Aliás, a gente usa essa expressão, eu preciso de uma distração, eu preciso de um entretenimento para me distrair um pouco, que eu não estou aguentando a pressão. Ok, não tem maldade, não tem nada de errado nisso, mas nós temos que ter uma torre de vigia, a gente tem que ter a prudência, a gente tem que ter a cautela. E aí, para falar de distraído, eu quero falar só de um assunto, que é um ataque que nós estamos recebendo covardemente. Ele atende pelo nome de pornografia. Hoje no mundo, para você ter uma ideia do número de acessos por ano, também fontes de pesquisas que eu peguei ontem para trazer dados fresquinhos aqui para vocês. No mundo, por ano, são 28,5 bilhões de acessos anualmente em sites de pornografia. Apenas um site, e você vai ter no mundo mais de 1 milhão de sites produzindo conteúdo de pornografia, mas apenas um site de conteúdo pornográfico nos Estados Unidos, eu me assustei. O conteúdo que ele gera e que ele produz é tipo a Netflix da pornografia. O conteúdo que ele produz, se você falasse assim, eu vou parar para assistir, e você vai assistir integralmente cada vídeo, cada filme, cada vídeo pequeno, cada vídeo curto, cada vídeo longo, você vai assistir tudo, os programas que ele oferece. Se você fosse assistir todo o conteúdo que ele gerou até ontem, você precisaria de gastar da sua vida 24 horas por dia, sem parar. Então você não dorme, você não come, você não vai no banheiro, 68 anos assistindo. Você está entendendo o que eu estou falando? É um site poderoso nos Estados Unidos que fatura bilhões por ano. Para você assistir todo o conteúdo, você precisaria gastar da sua vida 68 anos assistindo pornografia. Um estudo na Alemanha concluiu cientificamente que as pessoas que consomem pornografia, elas começam a ter deficiência cerebral. No seu raciocínio, na sua lógica, começa a destruir partes do cérebro. Outro dado da pesquisa, de cada 5 pessoas que acessam conteúdos pornográficos por curiosidade, 4 passa a ser consumidor dependente de pornografia.
É assustador. Agora, nesse isolamento e na pandemia, os sites de pornografia, os canais de pornografia, eles dobraram o número de assinantes nesses 3 meses. Os caras estão em casa. O que eu vou fazer? Preciso me divertir. O Brasil, ele está em 11º lugar no ranking. Os 10 países que estão acima do Brasil são 10 países desenvolvidos e ricos. Isso significa o seguinte: ter grana, ter escolaridade, ter recursos, não quer dizer que você vai se afastar da promiscuidade, da prostituição, da imoralidade e da destruição da sua casa, do seu lar e da sua família. Então presta atenção. Aí eu peguei o testemunho de uma garota envolvida, dependente de pornografia. Ela diz assim: eu me vi como dentro no fundo de um abismo. E aí não tem como não lembrar do texto do Salmo: um abismo chama outro abismo. Lembra que eu falei sobre as brincadeirinhas? Começa com uma brincadeira, é só, vou experimentar, vou ver se é legal, e a coisa vai, e você vai se enrolando. Então essa garota fala: eu me vi como se estivesse no fundo de um abismo. A única coisa que eu ouvi era silêncio. Aí ela coloca 2 pontos na fala dela e ela começa a relatar: silêncio da minha família, silêncio dos meus amigos, silêncio do pessoal da igreja, silêncio da vizinhança, silêncio dos meus parentes, silêncio dos meus primos, silêncio de todo mundo. Chegou num ponto que eu achei que não existiria mais uma mão para me resgatar do abismo que eu estava. Basicamente, cara, esses ataques que eu estou te falando, que são ataques covardes, que são amalequitas do nosso tempo, são resultados e são recursos, são pecados da era digital. A era digital traz consigo muitos benefícios. Um deles é essa transmissão que a gente está fazendo. Mas junto com ela traz um monte de coisa que não presta. Eu costumo comparar essa era e todas as coisas que não prestam ao churrasquinho grego que é vendido em São Paulo, sabe? Aquele negócio com aquele monte de coisa que você não sabe o que tem lá. Tem carne, tem bacon, tem porco, tem carneiro, tem gato, tem coelho, tem galinha, tem cobra, tem ovo, tem tudo ali. E aquilo fica girando. E os caras fazem fila. O cara corta, põe num pão e o pessoal sai comendo. Então o problema do churrasquinho grego não é o filé mignon. O problema do churrasquinho grego não é o ovo. O problema são as coisas que eu não como, mas como é saboroso, eu aceito, eu consumo, porque é um sabor irresistível. Percebe? Então a gente precisa de filtro, a gente precisa de temor a Deus. Não dá para brincar, não dá para a gente entregar a nossa família, a nossa casa às feras. Você precisa erguer mãos santas na sua casa e interceder sem ira, sem divisão, sem contenda. Sem ira e divisão entre marido e esposa, entre irmão e irmã, entre pais e filhos. Vocês precisam de unidade, senão a destruição chega, porque os ataques são covardes, mas existe uma promessa. Existe uma promessa para vencermos nesse tempo, e ela está lá em Êxodo 17, versículo 16, que eu li para você. E Deus fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Isso é uma promessa, você não está sozinho. Eu termino contando o testemunho de Roger Sims. Roger Sims, ele servia, estava no exército, e chegou o último dia, o dia da dispensa, o sonhado dia da dispensa. Eu imagino a alegria que isso deve ser, porque pastor Edmilson, eu não servi. Eu fiquei uma semana, nem uma semana, seriam 7 dias. Eu fiquei 5 dias no Belog aqui em Campinas, no quartel.
E a gente ficou aguardando ali, né, para a nossa dispensa. Mas, cara, durante aqueles 5 dias, quanta humilhação. Lavando banheiro de cabo, de general, os caras mandando a gente varrer pátio com 5 quilômetros quadrados, sabe? Com pedrinha e árvore, e folha que cai. Aí eu lembro que o soldado que ficou vigiando eu e mais 17 garotos que estavam esperando para saber se iam servir ou não, ele falou assim, vocês têm que varrer isso aqui, mas atenção, é para varrer, para tirar todas as folhas secas, sem tirar as pedrinhas do lugar. E aí a gente começa varrendo em câmera lenta. E o sol, aí nós olhamos um para o outro e falou, cara, nós não vamos terminar nunca isso aqui. Porque você varria um pouquinho, o vento vinha. Aí fizemos lá a nossa operação de guerra, revezando, vamos segurando o saco e vamos pegando com a mão, o dia inteiro. E os caras dando risada da gente, mas tudo bem. Eu lembro no exame médico, quando eu fiz, o médico perguntou para mim, você tem alguma coisa? Eu falei, eu tenho bronquite, asmática e alérgica, achando que... O médico falou assim, fica tranquilo, no exército sara. Eu falei, caramba. Aí, beleza, a gente ficou naquela humilhação toda, até que no 5º dia a gente foi fazer exame de novo, o médico examinou, aí dessa vez o médico olhou minha respiração, viu tudo, examinou com detalhe e colocou um I, né, na minha ficha. Ou seja, eu já estava dispensado, aquele I ali era a dispensa minha. Que era, aí eu e aqueles 17 ali com a ficha na mão para ser dispensado, chega o tenente, eu esqueci o nome dele, mas um tenente bravo, a gente tinha medo de olhar para o cara, ele vira e fala assim, vocês sabem o que significa esse I na ficha de vocês? Aí, e a gente quieto, você não fala nada nessa hora, você só ouve, cara. E eu ali quieto, olhando para ele, todo mundo com a fichinha na mão, humilde, cabecinha baixa, aí ele começa... Um por um, eu não sei onde ele arrumou tantas palavras que começam com a letra I. E ele começa, significa, esse I é I de imprestável, imbecil, incompetente, insuficiente, idiota. E ele foi ofendendo a gente, e a gente aqui, cabeça baixa, e concordando com ele, você não vai falar nada. E aí ele termina falando, vocês não servem para servir o exército brasileiro. Aí chamou um soldado e falou, leva eles, é o último dia deles aqui, não quero mais ver esses caras. E atenção, vocês vão marchando, e avisou o soldado, se algum deles errar o passo, fica preso à noite, só sai amanhã. Cara, eu nunca marchei tão bem na minha vida. Saí marchando, feliz, quando a gente passou por aquela cancela. Eu lembro que do portão do Belog até o ponto de ônibus tinha uns 500 metros de eucalipto, uma floresta, até chegar ali no ponto de ônibus. A gente dava pirueta, salto mortal, triplo mortal, se abraçava, nunca mais eu vi aqueles caras, mas muita alegria. Eu imagino quem serviu 1 ano, tudo que passou. E Roger Sims, ele conta que aquele dia era o último dia dele. E aí ele sai, ele toca com a mochila dele, farda, roupa, um monte de coisa, ele morava longe do quartel, e aí ele está na estrada, ele começa a erguer o polegar pedindo carona, e uma estrada bem deserta, que é um quartel longe de cidade, longe de grandes centros, e aí ele vê um carro preto, o carro preto vem, e é um carro preto do ano, é um carro preto brilhante, com roda de liga leve, é um carro assim que ele falou, não, esse cara não vai parar, e ele dá sinal, e para surpresa dele, o carro estaciona, abre a porta do passageiro, ele corre, pede a carona, o senhor do carro autoriza, ele abre a porta e coloca a mochila dele no banco de trás e senta no banco de couro da frente, ao lado do motorista. Eles se apresentam, quem dirige o carro é um senhor, o nome dele Hanover, esse senhor, cabelos grisalhos, eu gosto de cabelos grisalhos, e aí um cara super educado, simpático com o jovem, e aí eles se apresentam, Roger Sims, o senhor Hanover, e eles vão falando sobre a vida. E o senhor Hanover fala para ele, espero que você esteja indo para Chicago, é para lá que eu vou. E ele responde, não tão longe, Chicago está muito longe, mas eu vou ficar no meio do caminho, e essa direção me atende. E eles vão batendo papo.
por horas. Eles trocam ideias, falam de família, de futebol, falam de amenidades, ele conta histórias do tempo de exército. O senhor Hanover dá os parabéns para ele, que é o último dia dele, que ele saiu, foi a baixa, né? Só que o Roger Sims, ele era cristão, e ele começa a se incomodar. Caramba, esse cara abriu o carro para mim, eu preciso falar do evangelho para ele. E ele começa a se intimidar. Mas eu vou falar do evangelho para um cara que é empresário, rico, é um homem que tem idade para ser, sei lá, meu avô, experiente. O que eu tenho para oferecer para ele? E ele ficou com aquilo incomodando. Quando estava chegando no ponto dele descer, ele falou, não, eu tenho que falar. Aí ele falou, senhor Hanover, eu posso falar um negócio para o senhor que é muito sério? E o senhor Hanover ali já era amigo dele, já era brother. Falou assim, pode. E aí ele fala de forma muito simples, ele fala sobre o evangelho, ele fala sobre o sacrifício de Cristo, fala que Cristo morreu por mim e por você, para nos garantir a salvação e a vida eterna para todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. E ele fala tudo isso e termina, senhor Hanover, o senhor aceita Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele diz que nesse momento o senhor Hanover pegou o carro e parou bruscamente no acostamento. E ele tomou um susto, ele falou, caramba, ele vai me expulsar do carro dele agora. Para surpresa dele, o senhor Hanover parou o carro, desligou o carro e se debruçou no volante e começou a chorar compulsivamente. Passou o choro, olhou para ele e falou, Roger, essa é a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Esse foi o melhor convite que eu já recebi, a melhor oferta que eu já ouvi. Muito obrigado. Aí o Roger Sims, com toda a juventude dele, ainda inexperiente, mas uma pessoa de fé, e uma fé pura, uma fé autêntica, uma fé verdadeira, orou pelo senhor Hanover, recebendo a ele no hall dos cristãos. E ali ele se rendeu a Cristo. Andaram mais um pouquinho, ele desceu, foi embora, o senhor Hanover seguiu viagem. Passaram 5 anos. Roger Sims se casou, abriu um pequeno negócio e ele precisava fazer uma viagem até Chicago para poder comprar alguns materiais para o seu pequeno negócio. E ele foi. Quando ele chega em Chicago, óbvio, ele tinha guardado daquele encontro o cartão do senhor Hanover, da Hanover Enterprise, Hanover Empreendimentos. Aí ele procurou o endereço, foi legal, descobriu que o endereço era no centro de Chicago. Ele falou, eu preciso visitar o senhor Hanover. E ele foi, ele chega lá, um baita de um prédio, sabe? Quem já assistiu Batman, a Torre Wayne, aquele prédio todo envidraçado. E aí, beleza, ele entra, se apresenta, e ele vira e fala, eu queria falar com o senhor Hanover. Imagina, um garotão, né? Com 18 anos, 19 anos sai do quartel, do exército, 5 anos passam, ele está com 24. A recepcionista olha, né, aquele monte de recepcionista nesses prédios, ela fala, olha, sobe até tal andar, lá vai ter outra recepção. Aí ele foi e tal. Chega lá, outra recepcionista, a menina fala, você tem hora marcada? Não. Quem é você? Eu sou amigo pessoal dele. Tá, só um minuto. Aí ela fala lá, tal, dá um nome, ela fala, olha, me acompanha. Aí vai, entra numa sala, ele entra, tem lá uma mesa de carvalho linda, tudo espelhado, envidraçado, e ele olha, tem uma senhora de uns 50 anos. E aí ela vira para ele e fala, olha, o senhor Hanover não pode te atender, eu sou a esposa dele. Aí ele fala, prazer, senhora Hanover. Ela, você conheceu meu marido? De onde? Ele fala, eu conheci ele quando ele me deu carona, quando eu saí do exército. Ela, e você lembra a data? Ele falou, como é que eu vou esquecer? Esse dia jamais eu vou esquecer, foi o dia da minha libertação, foi no dia 7 de maio, há 5 anos atrás. Ela, puxa, e nesse dia aconteceu algo diferente nessa viagem, aconteceu algo extraordinário. E aí ele começou a ficar com medo, com receio de contar, o mesmo receio que ele teve de falar do evangelho para o senhor Hanover.
Mas aí ele falou, não, eu tenho que falar, eu não posso negar o que aconteceu e nem negar a minha fé. Aí ele conta para ela, naquele dia eu falei de Cristo, eu falei do Evangelho para o seu marido, e ele aceitou a Cristo, e eu orei por ele, e ele se tornou um cristão. Quando ele falou isso, a senhora Hanover começou a chorar compulsivamente, sem parar, e ele sem entender. Passados alguns minutos, ela olha para ele e fala assim, aquele dia, quando ele deixou você e seguiu viagem para Chicago, antes de chegar em Chicago, ele bateu o carro frontalmente com um caminhão e ele morreu na hora. Eu sou de uma família evangélica a vida inteira e ele nunca foi cristão. E eu passei a minha vida orando por ele. E numa das orações, Deus falou para mim que ele se tornaria cristão e que eu podia continuar orando, que ele seria salvo. Quando ele morreu naquele dia, eu fiquei decepcionada com Deus e eu simplesmente abandonei a fé e abandonei a igreja porque eu não entendia. O Senhor levou o meu marido e não cumpriu a sua promessa. Mas hoje eu vejo que eu estava enganada, porque ele morreu salvo em Cristo Jesus. Deus tem promessas, cara, e Deus cumpre as suas promessas. Deus não falha com as suas promessas. Deus fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Os amalequitas que atacam a minha casa, que atacam a minha família, que atacam a minha esposa, atacam os meus filhos, atacam a minha nora, atacam os meus netos. Esses amalequitas a gente bota para correr no poder da oração e no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Os amalequitas que estão afrontando o seu casamento, que estão afrontando os seus negócios, que estão afrontando os seus relacionamentos, eles vão correr no nome que é sobre todo nome, porque Deus faz guerra contra eles, porque Deus não aceita covardia e ataques covardes contra os filhos dele. A imagem de Moisés com as mãos erguidas e Arão e Hur segurando essas mãos para que ele pudesse interceder pela batalha que acontecia em Refidim, é a imagem que eu e você temos, que nos garantem libertação e salvação e vitória. É a imagem do Cristo crucificado. Jesus ergue as mãos numa cruz e não tem nem Arão e nem Hur. O que tem sustentando aquelas mãos são cravos, são pregos, por mim e por você. Ele ergueu as mãos, ele deu a vida para que eu e você fôssemos libertos, livres, salvos e vencedores. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça dessa promessa, porque existe vitória contra os amalequitas da sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe. Amém.